Bom dia, irmãos e irmãs. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês no dia de hoje. Aleluias. Vim aqui nesta manhã, neste momento, compartilhar uma palavra da parte do Senhor, que o Senhor falou ao meu coração nesta manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Estava louvando ao Senhor, glorificando, fazendo o culto na minha casa. E Deus, em sua infinita misericórdia, Ele continua, aleluia, nos alertando, falando ao nosso coração, né? Ontem foi um dia difícil, tem dias que, né, a tribulação vem, tem dia que a enfermidade vem, tem dia que as lutas vêm, aleluias, mas quando nós somos dependentes de Deus, aleluia, o que que nós fazemos? Nós vamos buscar ao Senhor, nós vamos orar ao Senhor, nós vamos louvar ao Senhor, nós vamos cultuar ao Senhor no nosso lar, na nossa vida, né, no nosso cotidiano, porque a palavra do Senhor diz que nós temos que orar sem cessar, né? Louvado seja o nome do Senhor. Estava nesta manhã buscando a presença de Deus e o Senhor falou ao meu coração, Isaías 38. Aleluias, que diz: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor, e disse: ah, Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, fiz o que era reto aos seus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Essa palavra falou com o meu coração ardeu no meu coração nesta manhã. Eu tomei posse dessa palavra. Aleluia, porque, aleluia, muitas das vezes nós queremos receber da parte do Senhor as nossas promessas, cura, maravilha, milagres. Aleluia, mas nós estamos com a nossa casa bagunçada, porque quando Isaías fala para Ezequias, põe a tua casa em ordem, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, é porque a casa de Ezequias estava bagunçada, aleluias, e não tem como o Senhor, muitas das vezes, trabalhar na sua vida, por causa da bagunça, muitas das vezes o pecado, a correria, muitas das vezes a falta de oração, a falta de arrependimento, tantas coisas, aleluias, que às vezes nós não fazemos para agradar o Senhor, aleluias, e aí, aleluias, o Senhor adverte para mim e para você nessa manhã, pôr a nossa casa em ordem. Jesus Cristo está voltando, aleluia, e Ele não pode assar uma casa desorganizada, bagunçada, aleluia, suja. Não, o Senhor nesta manhã está advertindo para mim e para você, para nós pormos a nossa casa em ordem, porque o Senhor Jesus, Ele vai voltar, a palavra diz, como um ladrão, sem avisar, aleluias, aleluias, vai ser um dia e nenhuma hora que a gente espera, e como vai estar a nossa casa bagunçada, a porta aberta, aleluia, como vai estar, aleluia, a minha vida e a sua vida. Por isso nesta manhã o Senhor me advertiu, aleluias, para mim, primeiramente, que a palavra veio, aleluias, e eu quero compartilhar com vocês nesta manhã, para dizer, põe a sua casa em ordem, para eu pôr a minha casa em ordem, porque não é porque nós estamos, aleluia, muitas das vezes na presença do Senhor, que nós estamos, aleluias, perfeitos, não. Todos os dias nós temos que pedir ajuda ao Senhor para colocar a nossa casa em ordem, pedir perdão, levar o nosso coração, aleluia, ao arrependimento. O Senhor falava ao meu coração nesta manhã, aleluia, a oração de Ezequias, né? Ele vira o rosto ali para a parede e o Senhor falou ao meu coração que mudou o decreto de Ezequias, porque o coração de Ezequias estava quebrantado e contrito, porque Ezequias chorou muitíssimo, ele voltou o rosto para a parede e chorou muitíssimo, e a palavra do Senhor diz que há um coração quebrantado e contrito, o Senhor não rejeita, e o Senhor disse para mim que mudou o decreto de Ezequias, sabe por quê? Porque Ezequias, ele tinha depósito
propósito com o Senhor de oração. Veja que, aleluia, o decreto já estava, aleluia, feito pelo Senhor através da vida de Isaías, mas o Senhor, por causa da oração de Ezequias, por causa do coração quebrantado, contrito e arrependido de Ezequias, ele muda o decreto e a sentença de Ezequias, e ele fala: então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, e defenderei esta cidade. Amém? Por causa da oração de Ezequias, do coração quebrantado e contrito e arrependido de Ezequias, e da oração dele, o Senhor mudou a sentença. Mas antes, o Senhor advertiu para ele: põe a tua casa em ordem. Jesus Cristo vai voltar, não sabemos o dia e nem a hora, e nós temos que estar com a nossa casa em ordem, aleluia, para nós podermos, aleluia, receber da parte do Senhor a sentença da salvação e não da condenação. Por isso o Senhor disse para mim: põe a sua casa em ordem. Eu preciso colocar a minha casa em ordem, e você precisa. Ponha a sua casa em ordem, aleluia, para que você possa ter um decreto de salvação, eu e você, de salvação e de vida eterna. Continua orando pela sua casa, pela sua vida, pela sua família. Continua buscando e obedecendo ao Senhor. Continua com o coração querendo agradar a Deus nas suas atitudes. Continua orando, continua buscando, continua acreditando que o Senhor fará na minha vida e na sua vida aquilo que ele prometeu, mas que nós temos todos os dias que colocar a nossa casa em ordem, pedimos perdão pelos nossos pecados, nossas falhas, nossas faltas, para que o decreto do Senhor seja de salvação, aleluia, de libertação, de restauração, aleluia, ele possa mudar toda e qualquer sentença por causa da minha e da sua oração, por causa da minha e da sua obediência. Amém? Esta palavra ardeu no meu coração. Estou contente, eu creio em nome de Jesus que nesta manhã, através dessa palavra, o Senhor me curou daquilo que eu estava sentindo. O Senhor derramou sobre mim, aleluia, um decreto, uma sentença de cura, e vai derramar sobre você uma sentença de cura, um decreto de cura, de libertação, de restauração e de salvação. Amém? Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu quero profetizar nesta manhã, aleluias, que você e eu vamos colocar a nossa casa em ordem, que aonde esta palavra chegue, aleluia, mude a sentença, o decreto, a qual o médico, a qual o homem, a qual pessoas às vezes colocou sobre a minha e a sua vida, mas o Senhor, por causa da oração e do arrependimento, ele muda decreto, muda situações, ele muda histórias por causa da nossa oração. No nome santo de Jesus, que essa palavra chegue até você, aleluias, e mova o seu coração para um arrependimento, para um conserto, aleluia, da minha e da sua vida, em nome de Jesus, é o que eu peço e eu já agradeço em nome de Jesus. Profetizo mudança de sentença na sua vida hoje, em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe a sua vida, fica com essa palavra, compartilha essa palavra, se inscreve no meu canal, aleluias, manda para sua família, para os seus amigos, aperta no sininho, irmãos, vamos fazer com que esta obra, aleluia, deste canal do YouTube cresça, para que a palavra do Senhor chegue, aleluia, e mude sentenças, e mude corações, e leve almas e pessoas ao arrependimento, para arrumar a casa, porque Jesus está voltando e nós temos que estar, aleluias, vigilante para arrumar a nossa casa, em nome de Jesus. Continua orando, crendo que grandes coisas o Senhor ainda tem para mim e para a sua vida, amém? Que Deus abençoe a sua vida.
Nesta manhã, fica com esta palavra, continua orando, põe a sua casa em ordem, continua orando e crendo que o Senhor muda decretos, aleluias, por causa da nossa oração, amém? Que Deus abençoe a sua vida no dia de hoje, a sua família, a sua casa, os seus negócios, os seus sonhos, em nome de Jesus, amém.